Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação para a honra e glória do nosso Deus. Mais um tema que será explorado, refletido e apreciado junto à presença do nosso Deus. Meu coração se alegra de poder fazer isso junto com você. É muito melhor quando estamos juntos na presença de Deus. Antes de nós conhecermos o tema, antes de nós fazermos nossa oração, eu gostaria de te pedir, caso você ainda não seja inscrito, para que você se inscreva. Às vezes a gente assiste o vídeo e aí ali na empolgação, na meditação, a gente acaba esquecendo. É normal, é natural, já aconteceu comigo, tá bom? Então, se possível, já faz isso agora. Deixa o gostei também, deixa um comentário, compartilha, envia para os teus amigos, né? Seja essa influência positiva na vida das outras pessoas. Ao invés da gente, quem sabe, agregar com coisas negativas, vamos agregar de forma positiva na vida delas, por meio da recomendação do momento com Deus. Tá bom? Eu conto com você. Agora nós vamos orar para logo em seguida conhecermos qual será o tema da nossa meditação. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, por meio do tema que será abordado e refletido, que nessa ocasião, mais uma vez, a gente possa ser tocados, alcançados, impressionados. Que a Tua palavra, de fato, faça a gente refletir em um assunto pertinente, em algo que, de fato, agrega à nossa vida e que, de fato, faça a gente crescer e se aproximar de Ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é Pompeia e Herculano. E aí? Você conhece? Pompeia é mais fácil, né? Com certeza a gente já assistiu algum filme, ouviu alguma história relacionada a esse nome, Pompeia. Mas Herculano? Bom, vamos descobrir isso juntos na meditação de hoje. Mas antes, eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto bíblico que vai servir de base para a gente refletir no tema dessa meditação. Ele está ali no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17. O versículo é o 26 e 27. E diz assim, ó. Assim, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Davi, esse verso está dentro de qual contexto? Bom, se a gente for olhar todo o capítulo, a gente vai perceber que Jesus está falando ali sobre os eventos, os sinais que iriam anteceder a sua volta. E aí, para servir de exemplo para que as pessoas entendessem muito bem como seria, ele se utilizou ali do contexto do tempo de Noé. Eu não sei se você sabe, mas a história de Noé, ela trata-se de um período de juízo, onde Deus trouxe juízo sobre a terra. E somente a família de Noé foi, vamos dizer assim, salva. E aí Jesus utiliza do mesmo contexto, da mesma história, para retratar o que vai acontecer no futuro, quando ele voltar. E aí ele se utiliza da figura de linguagem dizendo o seguinte, olha, aparentemente estava tudo na mais perfeita normalidade. Tudo estava seguindo ali o cotidiano do dia a dia. Como assim, Davi? O que estava acontecendo? O povo comia, o povo bebia, o povo se casava, dava-se em casamento, ou seja, coisas normais, coisas essenciais, coisas básicas do convívio de uma comunidade. E aí foi dessa forma que o dilúvio veio. E as pessoas não perceberam. Mas eles foram surpreendidos? Não. O contexto de Noé fala que ele passou 120 anos pregando sobre isso, anunciando, chamando a atenção, convidando. Mas o povo, de forma deliberada, quis fechar os ouvidos. Quando for para a volta de Jesus, não será diferente. Todas as pessoas sobre a face da terra irão saber que Jesus irá voltar. Vão conhecer sobre a existência de Jesus. Mas também, como nos dias de Noé, vão escolher não dar atenção. E aí, da mesma forma que foram surpreendidos,
eles também serão surpreendidos. Só que aí entra a questão do tema, Pompeia e Herculano. O que é que isso tem a ver com o verso, o contexto ao qual nós estamos refletindo? Bom, Pompeia, como eu disse no início, provavelmente você conhece. Foi uma cidade romana, né? E Herculano também. Essas cidades, elas são datadas ali, provavelmente, do ano 79 depois de Cristo. O que aconteceu foi que, por conta de uma erupção de um vulcão, essas cidades foram destruídas completamente. Não foi parcialmente, não foi uma parte, não, foi toda a cidade. Davi, conta mais. Conto. Por conta da erupção desse vulcão, que a meditação até trouxe o nome dele aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui, ó, Vesúvio, né, 24 de agosto de 79 depois de Cristo, foi quando aconteceu. Essas pessoas que estavam ali vivendo a sua rotina normal, elas não imaginavam que aquilo iria acontecer. E sabe qual é a prova cabal disso? Foi exatamente os achados arqueológicos, né, de anos e anos depois. As estruturas das casas ficaram preservadas. E dentro dessas estruturas encontraram ali os corpos das pessoas. Eles utilizaram ali de métodos e mecanismos, né, por meio de gesso, para tentar entender o que era, né, as lacunas ali encontradas. E quando fizeram o molde, perceberam que eram de animais, de pessoas. E o interessante é que esses moldes dessas pessoas, que infelizmente perderam a vida, retratavam exatamente a situação em que ela se encontrava. Por exemplo, foi encontrado um garotinho no canto da casa, com a mão no rosto, com um aspecto de que estava, vamos dizer assim, aterrorizado com o que estava acontecendo. Outros foram encontrados ainda nas suas camas, não deu tempo nem se levantar. Outros, pelos cantos da casa. Ou seja, o que Pompeia e Herculano quer chamar a sua atenção é, assim como aconteceu com Pompeia, assim como aconteceu com Herculano, assim como aconteceu com Sodoma, com Gomorra, com o pessoal ali nos dias de Noé, assim vai acontecer na volta de Jesus. E a pergunta para a reflexão que nós devemos fazer é: como é que eu estou frente a essa situação? Será que eu tenho tomado atitudes que me aproximam de Deus, que me posicionam ao lado de Deus, que fazem com que a minha vida esteja de conformidade ao assim diz o Senhor? Ou será que eu tenho vivido a vida como se eu fosse eterno? Como se Jesus não fosse voltar? Como se nada fosse acontecer? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque vai ser um dia que a gente não vai imaginar. Vai ser um dia que a gente vai ser pego de surpresa, de fato. Por mais que a Bíblia apresente os sinais, Jesus diz, olha, ninguém sabe, senão o Pai. Dentro do contexto de quando ele transmitiu essa informação. Nem os anjos sabem. Jesus se utilizou de várias alegorias para chamar a atenção sobre a importante preparação para este dia. Ele diz, olha, quando eu vier, vai ser como um ladrão que invade a casa. Ninguém vai dormir esperando que sua casa seja arrombada, que sua casa seja invadida por um ladrão, não. A gente vai dormir esperando que isso nunca vai acontecer. Mas aí um belo dia, quando você menos espera, acontece. Então eu e você precisamos estar atento a isso, porque como a gente tem percebido, o tempo tem passado tão rápido. As coisas têm acontecido de forma tão veloz. E quando eu e você menos esperar, o nosso Senhor Jesus Cristo irá aparecer no céu. E aí, só vai haver dois tipos de reação. Alegria, por estar recebendo o Senhor Jesus, a quem tanto aguardávamos, ou terror, como foi o caso dos moradores de Pompeia e Herculano, por estarem sendo surpreendidos por aquilo que eles sabiam que poderiam acontecer, mas que de forma deliberada escolheram não dar atenção. Foi o que aconteceu com os moradores de Pompeia e Herculano.
O que aconteceu com os moradores lá de Noé, de Sodoma, de Gomorra. A história vai apenas se repetir. E todas essas histórias foram registradas, preservadas, para servir de exemplo para mim e para você. A pergunta é: o que nós vamos fazer diante de tal informação? Vamos permanecer do mesmo jeito? Ou vamos buscar, nos preparar, buscando ao Senhor, tendo todos os dias o nosso momento com Deus? Faça a sua escolha hoje. Decida. Seja sincero, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero fazer parte do teu povo. Me ajuda a fazer parte do teu povo. Me ajuda a todos os dias ter teu momento com Deus. Que eu tenho certeza que pelo poder do Espírito Santo, Ele fará aquilo que for necessário para fazer com que essa realidade seja de fato vivenciada. Tá certo? Chegamos ao fim, a mais um momento com Deus. Hoje falando sobre Pompeia e Herculano. Duas cidades que, infelizmente, foram destruídas de forma, podemos dizer assim, muito precipitada. As pessoas achavam que estavam seguras, que nada iria acontecer. Até que um dia a história mudou completamente. E foram duas cidades que foram, podemos dizer assim, destruídas por completo. Que essa não seja a nossa realidade, né, no futuro breve. Que a gente, ao invés de ser destruídos, a gente venha a ser eternizados junto com o nosso Deus. Tá bom? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo momento com Deus. Não se atrasa, não falta. Eu estarei te esperando. Até a próxima e tchau, tchau.